Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que a paz e a alegria que o Espírito Santo me tem concedido sejam transferidas para você que está a sofrer, que está a viver uma vida desesperada. Você sabe que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os aflitos, os doentes, os enfermos, os rejeitados. Ele veio para aquelas pessoas que vivem à margem da vida. E ele veio justamente para isso, para mostrar a grandeza da sua misericórdia para com as pessoas. Então, ele veio para você que está a sofrer aí nesse momento. E eu queria que você prestasse atenção no testemunho da Silvana, porque o que ela tem a dizer vai ensinar a gente muita coisa. Inclusive, logo em seguida, nós vamos falar sobre o problema principal da Silvana, que você pode também, de repente, você combina com o testemunho dela e você quer se livrar, e nós queremos ajudá-lo, tá bom? Vamos assistir a Silvana e voltamos já já, por favor. Meu nome é Silvana, sou funcionária pública do município e a depressão, eu acredito que ela entrou na minha vida na adolescência, porque além dos conflitos de adolescente, eu tive os conflitos com relação à minha mãe, porque foi quando eu tinha 16 anos que eu descobri que o pai que havia me criado não era o meu pai. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu notava uma certa diferença com relação aos meus irmãos, né? Eu notava assim, o tratamento da minha mãe comigo, eu notava que tinha uma diferença. Fui crescendo e isso foi tomando conta de mim, foi eu ter conhecimento dessa situação. E em determinado momento eu sentei com ela para tirar aquilo de dentro de mim, porque aquilo ali me incomodava, aquilo me entristecia. E foi quando minha mãe, ela simplesmente, ela falou para mim que, olha, que isso era um assunto que ela não ia comentar e que colocássemos uma pedra em cima e que estava tudo bem. Né? E não estava bem. Eu noto que a depressão ela tomou conta da minha vida. Eu comecei a estudar à noite, eu comecei a conviver com amizades, né? Tinha amizade de todo que é jeito, de todo que é maneira, mas assim, sempre tem aquelas que a gente sempre, você tá ali, você já não tá bem, aí você já envereda para outros caminhos, e caminhos que te levam para o sofrimento mesmo, né? Foi assim, muito álcool, né? Eu bebia muito. Comecei a notar que aquilo que eu já trazia, sabe, da minha infância, da minha adolescência, aquilo começou a ter uma proporção muito maior dentro de mim. Eu já comecei a ser uma pessoa assim, bipolar mesmo, né? Você estava bem, estava feliz, mas de repente
repente eu já não queria falar, eu já emburrava, aquilo assim, nada estava bom para mim. E eu notei que aquilo foi aumentando, cada vez mais foi aumentando. E cada vez mais que ia aumentando, eu bebia mais, sem contar a insônia que eu tinha. Porque a hora que eu saía, que eu estava, né, com os amigos, que eu viajava, né, estava tudo bem. Mas a hora que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu tinha vontade de morrer. E eu busquei ajuda médica, né? Eu comecei a tomar os medicamentos que foram indicados. Só que os medicamentos, eles são só paliativos. Ele nos deixa um certo tempo, você fica dopado e você aprende que você tem que conviver com aquilo, que é algo normal, e você começa a lidar com aquilo como se fosse até normal, mas aquela dor não sai de dentro de você, é 24 horas. E foi quando eu notei que eu arrumei um outro problema, que foi o álcool com os medicamentos. E aí eu já estava no momento da minha vida que eu comecei de fato e de verdade a pensar que a única solução era tirando minha própria vida. Eu convivi com a depressão 7 anos, digamos, 7 anos. E esses 7 anos foi os piores da minha vida. E a depressão, ela tira tudo. Ela tira a vontade de viver. Ela tira a vontade de você ter uma boa noite de sono. Ela tira o paladar. A angústia que eu sentia era uma angústia que eu estava bem, de repente eu começava a chorar, por qualquer coisa eu chorava. E eu buscava, eu me perguntava dentro de mim. Não via uma solução. Não imaginava que poderia haver uma solução. Você não vê uma luz. É como se não existisse uma luz. Então, uma amiga que já estava vindo na igreja, ela foi me visitar, eu estava deitada, né? E ela sempre, a gente sempre, né, estava juntas, ela me conhecia muito bem. E ela me disse: amiga, você tem que sair dessa situação. E eu vou te levar num lugar que você vai sair dessa situação. E até então, naquele momento, eu não dei importância, porque eu já estava aprendendo a conviver com aquilo, então você, tipo assim, mais uma coisa. E essa amiga, ela insistiu comigo. Uma sexta-feira, ela me ligou e ela me disse: Silvana, hoje você vai num lugar comigo. E quando ela passou em casa e eu cheguei, eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. Nunca tinha ouvido nada sobre a igreja. E a hora que eu cheguei na frente, eu olhei e eu falei para ela: o que é aqui? Ela falou: vão. E a hora que eu cheguei, que eu li assim: desculpa. Jesus Cristo é o Senhor. Foi muito forte. É como se Jesus já estivesse me esperando, sabe? É como se eu me emociono porque foi muito forte. Era muitos anos de sofrimento. E aquele nome, ele me impactou assim de uma maneira. Começou o culto e nós sentamos não muito lá na frente. E o pastor que estava no altar, ele começou a orar. Você que tem tal doença, você que tem depressão, você que tem... Ele foi orando. E naquela oração eu fechei os olhos. É como se um peso tivesse saindo do meu corpo, sabe? Algo assim leve dentro de mim, algo leve. Eu fiquei com os olhos fechados e eu não queria abrir meus olhos. E fez aquela oração e depois da oração eu já fiquei bem. Eu notei que
que algo estava diferente. E ele começou a explicar que a depressão é um mal espiritual, que é um problema na alma, que as pessoas buscam, né, não menosprezando os outros meios de maneira alguma, mas é a tua alma, é a falta de Deus dentro da alma. E foi aí que eu fiquei olhando, assim, eu ficava com meus olhos fixos, sabe, no que o pastor falava. É como se aquilo estivesse me alimentando, entrando dentro de mim. E foi numa reunião do meio-dia, numa sexta-feira. A minha amiga disse assim: Silvana, vamos almoçar? E eu almoçando, eu notei que estava diferente. Eu notei que algo, que eu saí, que eu não era a mesma Silvana que eu entrei. E ela falou: tá tudo bem com você? Eu disse: tá ótimo. Ela falou: se você tá com outro semblante. E aí eu dei continuidade ao tratamento às sextas-feiras. Eu comecei a buscar às quartas-feiras e aos domingos, né? Eu comecei a entender a necessidade de preencher a minha alma, porque estava vazia, né? Aquela situação que eu vivia era um vazio dentro da minha alma. E um dia, numa pregação, o pastor falando do Espírito Santo, e eu falei para mim, eu quero o Senhor dentro de mim, Espírito Santo. Foi um domingo que eu saí de casa, falei: olha, Senhor, eu não vou sair da tua casa sem o teu Espírito. Eu não te conhecia, agora eu te conheço, agora eu quero, agora eu te quero. E foi glorioso aquele domingo. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. É como se não tivesse ninguém naquela igreja, ninguém. Foi maravilhoso. E depois disso, eu continuei minha caminhada, buscando ao Senhor. Eu comecei a entender a necessidade que tinha de obedecer e praticar a palavra de Deus. E aí foi tudo se transformando. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu não tinha vínculo com a minha família, por conta do problema que eu tive com a minha mãe lá atrás, a situação do meu pai. Eu fiquei muitos anos, eu ignorei a minha mãe. Eu tinha repulsa da minha mãe. Depois desse domingo, eu fui lá na cidade dela, falei não. Falei para ela do Senhor Jesus, falei para ela que era tudo novo, eu falei para ela que era vida nova. E eles mesmos, eles falavam: tem algo diferente, o que aconteceu? Tem algo diferente. E eu dizia: é o Senhor Jesus. Para você que não entende, porque a depressão é algo dentro da gente que a gente não entende. É muitas perguntas sem respostas. Sabe por quê? Porque a resposta está no Senhor Jesus. Porque o vazio da nossa alma, ela precisa ser preenchida pelo Espírito Santo. E quando nós não temos isso, você pode até ter tudo de bom dentro da tua casa, mas falta algo. Você não é uma pessoa completa. E eu entendo que quando se tem um Espírito Santo, você às vezes nem precisa ter muito, mas você tem tudo. Você tem tudo. Então a minha satisfação eu sou muito grata ao Senhor Jesus, à Igreja Universal. Eu encontrei a cura. Eu achava que não. Eu era uma pessoa sem esperança. E eu encontrei a cura. Hoje eu faço trabalho, né, ajudando essas pessoas que estão na mesma situação que um dia eu estive. Eu posso dizer com toda certeza que eu venci a depressão através da fé. E eu posso dizer que eu sou feliz de verdade, que eu encontrei
a felicidade que eu tanto buscava. Ao olharmos para uma pessoa, às vezes não temos ideia do que está se passando dentro dela. Por trás de um sorriso, se esconde uma tristeza na alma, um aperto no peito, uma vontade de chorar o tempo todo. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Chegou a hora de recorrer àquele que realmente pode colocar um ponto final nessa amargura. Nesta sexta-feira, 7 de agosto, a libertação da alma aflita e angustiada. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Olha, minha amiga e meu amigo, eu não sei o grau de dor que você sente por conta do sofrimento da sua alma. Mas eu tenho certeza que Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz na sua vida o que fez na vida da Silvana. Porque Ele é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Não é possível que Deus tenha feito coisas extraordinárias no passado e no presente Ele esteja caduco ou esteja já aposentado. Não existe isso. Agora, é preciso também que a pessoa creia. E a crença envolve obediência, envolve atenção. Por exemplo, quando você vai no médico, eu vou explicar para você o que é a fé inteligente. Quando você vai no médico e o médico passa um remédio para você, você, com a receita, vai na farmácia, compra o remédio e começa a tomá-lo. Sabe o que é isso? Você creu na palavra do médico. Você acreditou na palavra do médico. Você teve fé na palavra do médico. E aí, o remédio começa a surtir o efeito que você gostaria, que você estava buscando, que você estava esperando. Por quê? Porque você acreditou na palavra do médico, o médico falou, toma esse remédio. Você tomou, quer dizer, você agiu a sua fé e então aconteceu. Assim é a fé inteligente. A fé inteligente, ela se expressa na obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, você está crendo no médico dos médicos. Por isso existe cura para a depressão. Aliás, existe cura para qualquer coisa, qualquer problema. Qualquer problema, qualquer que seja o seu problema, existe cura. Agora, você tem que buscar, você tem que ir lá na farmácia, no caso é a Igreja Universal do Reino de Deus, e buscar o remédio. Só que na Igreja Universal, você não vai comprar o remédio, você vai adquiri-lo graciosamente. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer. Você que me ouve nesse momento, você tem filhos. Você tem prazer de ver os seus filhos sofrendo? Você tem prazer? Claro que não. Quem é que tem prazer de ver um filho sofrendo? Não é verdade? Então, essa é a postura de Deus. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Tanto é que ele veio ao mundo para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Agora, é claro também que tem que haver uma concordância com ele, é a fé. Não adianta ele ter feito o sacrifício dele se você não faz a sua parte, se você não faz o seu sacrifício, se você não ouve a sua voz, se você não obedece a sua voz. E isso, nós chamamos isso de fé sacrificial, que é a fé obediente. Você pratica aquilo que crê. Como o remédio que foi receitado pelo médico, você vai e compra na farmácia, porque você crê, você acreditou na palavra do médico. Então, se você acredita na palavra do médico dos médicos, então a Igreja Universal tem um trabalho extraordinário, estupendo e graciosamente. Talvez seja esse o problema. Talvez se a igreja cobrasse uma consulta, uma oração, você estaria mais disposta a vir
e receber essa oração, porque você ia pagar. Como é gracioso, é gratuita, as pessoas desdém. E por conta desse desdém, elas continuam sofrendo. Mas o remédio continua vivo. Por exemplo, nesta sexta-feira, meio-dia, neste meio-dia de sexta-feira, eu estarei presente. Eu estarei com vocês aqui no Templo de Salomão. É isso mesmo. Eu estarei ao vivo com vocês aqui no Templo de Salomão ao meio-dia. E você vai trazer essa depressão, essa angústia, essa tristeza. Você vai trazer essa aflição que você trouxe. E vamos cobrar de Deus o cumprimento da palavra dele, que é a receita. Ele promete: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você crê? Então venha. Se você não crê, fique. Mas é assim, quem crê vai, quem não crê fica. É um fato, é uma realidade. Quem crê vai, quem não crê fica. Então, você que crê, venha. Você que não crê, fique. Então, isso, com certeza, vai concordar com Deus, essa crença, e vai arrancar da mão dele o poder que vai livrá-lo do mal. E até porque nós vamos cobrar dele o cumprimento da sua promessa, nessa sexta-feira, ao meio-dia. E no domingo, nós vamos fazer o pacote, nós vamos preparar o pacote durante essa semana, o pacote de ansiedades. Você tem ansiedade, você é uma pessoa ansiosa para se casar, ansiosa para trabalhar, ansiosa para que termine essa coronavírus, ansiosa para você voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a namorar, enfim, você está ansiosa por alguma razão. Então, no domingo você vai colocar todas as suas ansiedades dentro do envelope, dentro de qualquer envelope, você coloca dentro do envelope todas as suas ansiedades e junto com ele, se você for tocado, você coloca uma oferta, como gratidão antecipada de que ele já atendeu o seu clamor. Isso se chama fé. Isso se chama fé, porque você crê tanto que você já leva uma oferta de gratidão por aquilo que você pediu, que você ainda nem recebeu, mas você já agradece. Isso se chama fé. Então, no domingo, nós teremos essa grande concentração de fé e milagres para as pessoas que estão vivendo sob o jugo desgraçado da ansiedade. Porque a ansiedade, ela deprime a gente. A ansiedade faz a gente ficar triste. A ansiedade faz a pessoa ficar mal-humorada. A ansiedade faz a pessoa não ter visão, não enxergar solução para os seus problemas. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E eu estarei presente também às 7 da manhã, logo na primeira reunião, a reunião das primícias. E você é o nosso convidado. Nós vamos assistir mais um testemunho de pessoas que foram tocadas por Deus, que tiveram uma experiência com Deus por conta da sua própria fé. Nós apenas demos a palavra de Deus, nós transferimos a palavra que Deus nos deu e nos dá para as pessoas. Elas creem nessa palavra, colocam em prática a sua fé, pronto, acontece um milagre. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Dani Alessander Lopes, tenho 44 anos. A minha infância foi muito difícil, muito conturbada, pois meu pai era um homem muito trabalhador, só que meu pai tinha um problema muito grande, os vícios. Ele bebia muito, e todas as vezes que ele bebia, ele chegava em casa agressivo, era agressivo com a minha mãe, era agressivo comigo, com meus irmãos, e cansei de ver ele dando coronhada de revólver na cabeça da minha mãe. E eu fui crescendo com essa revolta dentro de mim, não aceitando essa situação. E eu dizia para mim mesmo que nunca ia ser igual a ele. Nunca ia ser igual a ele, nunca ia fazer o que ele fazia com a minha mãe. Mas com aquela revolta dentro de mim. Quando eu cheguei da minha infância para a adolescência, na escola, então me ofereceram drogas. E eu queria me enturmar com os amigos, com as pessoas. E no começo a droga para mim foi só para me enturmar mesmo.
Só que aí aquilo ali para mim virou um vício. Eu comecei a me aprofundar nas drogas, comecei fumando maconha, fumei haxixe, depois fui fumar pasta base, aí depois pedra de crack e por final fumei cocaína. Quando eu fiz uns 12 anos, tinha 12 anos, meu pai me deu um revólver de presente. Ele colecionava armas. Aí, se a situação já estava ruim, ficou pior, porque eu me sentia valentão. Achava que com aquele revólver na cintura, eu podia tudo. Aí, conheci minha esposa, né, e com aquele pensamento, né, de que nunca ia ser igual ao meu pai. Comecei a namorar minha esposa. Só que no namoro já começou as agressões. Eu tinha muito ciúme dela. Era uma pessoa extremamente possessiva, extremamente ciumenta, a ponto de não poder ver ela conversar com ninguém, ou ela olhar para alguém. Eu agredia ela dentro do carro, eu batia a cabeça dela no painel do carro. Ela queria pular do carro de tudo quanto era forma, eu segurava ela, agredia mais ela. Mas teve uma época que a mãe dela interviu e falou que a gente não ia mais ficar junto e levou ela para uma cidade. Só que ela já foi grávida. E num telefonema, numa conversa, a gente decidiu fugir. Chegou uma época que eu agredi ela quase todos os dias, a ponto dela não dormir direito à noite, com medo de eu matar ela. Aí eu lembro que a minha esposa, ela, através de um convite de uma amiga, e através também do meu pai e da minha mãe na época, ela começou a ir na Igreja Universal. Começou a visitar, participar de algumas reuniões, e ela sempre levava minha foto e a foto da família dela para orar. E nessa época também eu estava num campeonato de futebol. Chegou um sábado pela manhã, eu perguntei para ela assim, onde está meu short de jogar bola? Aí ela falou, está em tal lugar, pega lá. Quando eu fui pegar o meu short, eu vi minha foto, que ela levava também meu short de jogar bola, e vi a foto da família dela. Aí eu fiquei extremamente revoltado. Aí chamei ela, aí já dei um tapa nela e perguntei por que ela estava indo levando foto da família dela para orar. Ela tinha que orar por mim, não pela família dela. E aí eu comecei a agredir ela, bater muito nela. E eu sei que de repente eu joguei ela na cama, perto da minha filha recém-nascida, ela quase caiu em cima da minha filha. Aí eu vi que ela se transformou. Aí ela deu uma gargalhada, aí falou assim, eu vou matar você. Você é meu, eu ganhei você. Aí eu não entendi aquilo, fiquei olhando para a cara dela, sem entender aquilo. Aí ela voltou, começou a chorar, pedindo socorro, pedindo para que eu ajudasse ela. Aí nessa hora que começou a gritar, a entidade começou a gritar, meu pai e minha mãe apareceram. Eles tinham ido no mercado, apareceram, aí falaram assim para mim, olha, ela está manifestada, isso aí é uma entidade. Eu falei, que isso aí? Não, é uma entidade, rapaz, ela tá com um problema espiritual, a gente tem que pegar ela e levar na igreja. A gente chegou na igreja, aí quem atendeu quando a gente chegou na igreja foi um casal de obreiros. Aí o obreiro pegou, fez a oração, a entidade revoltada, falando para mim que ia me matar. Só falava ia me matar, que me ganhou através de um trabalho de feitiçaria, e que ia acabar com a minha vida, que eu nunca ia ser nada, que ia acabar com o meu casamento, assim como não tinha sido feliz com nenhum relacionamento, não ia ser feliz com ela. E aquilo foi me gerando uma revolta. Aí o obreiro que me atendeu, ele falou assim, o senhor aceita essa vida que o senhor leva? Eu falei, não. Ele falou assim, o senhor quer mudar de vida? Eu falei, quero. Tem certeza? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, então o senhor vem hoje. Hoje tem uma reunião 19 horas. O senhor vem na reunião hoje. Aí eu falei, tá bom, vou vir. E ela ainda estava com a entidade, eu falei assim, ó, nunca mais você toca na minha vida, entidade. Nunca mais. Aí a partir daquele dia, que a gente saiu ali da igreja, eu falei para ela que não ia mais bater nela, não bati, que não ia mais agredi-la com palavras, que era outra coisa que eu fazia muito. A partir daquele momento ali eu comecei a mudar. E fui na igreja naquele dia. Aí naquele dia ela também passou pelo processo de libertação.
A partir daquele dia, passei aí na igreja todos os dias. Tinha dia que eu ia de manhã, de tarde, de noite, na época estava até desempregado, e ajudava. Pegava o jornal, ia evangelizar na porta. Eu já me sentia outra pessoa, mudada. Eu queria conhecer a Deus, eu queria me entregar para Deus, eu queria mudar minha condição, minha situação. Eu ouvi falar que tinha jeito. Aí eu comecei a me dedicar, só saía da igreja depois que terminava a última reunião, limpava a igreja junto com os obreiros ali, com os evangelistas. Aí eu lembro numa reunião de quarta-feira à noite, o pastor dando a palavra, aí eu lembro que ele falou uma palavra muito forte. Ele falou assim: louco, essa noite pediram a tua alma, e o que tens? Para quem será? Aí eu fiquei pensando, se eu morrer agora, para onde vai minha alma? Se eu morrer agora, o que vai ser de mim? Eu falei, não, eu já estou no caminho, já entreguei minha vida para Deus, larguei todos os vícios, as más amizades, as más companhias, eu estou fazendo tudo certo, me entreguei para Deus. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito, hoje não. Aí começou a busca do Espírito Santo. Eu já vim orando de madrugada, pedindo aquilo para Deus. E aí eu lembro que eu falei para Deus assim, olha Deus, tem uma mulher que ela pediu pelo menos as migalhas que caísse da sua mesa. Eu estou como essa mulher. Eu quero a tua misericórdia, a tua compaixão, eu quero nascer de ti, eu quero te servir. Meu maior sonho é te servir. E o Senhor sabe disso. Quero ganhar almas. Aí naquele momento passou um fio na minha cabeça. Tudo que eu já tinha vivido lá atrás. Tudo. Tudo que eu tinha passado. Todo o mal que eu tinha feito. Mas também ao mesmo tempo o arrependimento, veio a paz. Ver a alegria da salvação, desejo enorme de servir mais a Deus, de ganhar alma. E eu saí daquela reunião maravilhado, totalmente transformado, com desejo de ganhar alma, de servir a Deus de todo o meu coração. Poxa, aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, meu Deus, quem eu era e quem eu sou. Hoje eu posso servir a Deus. E a gente, graças a Deus, né, criou a minha filha na presença de Deus, educou ela na presença de Deus. Eu e minha esposa, hoje, a gente vive maravilhosamente bem. Costumo dizer que nesses 24 anos que a gente está junto, eu tenho o prazer de estar do lado da minha esposa. A Igreja Universal, ela é uma escola de vida, que leva você a ser uma pessoa melhor. Ela me ensinou a ter um caráter de Deus, a ter temor a Deus. O Espírito Santo para mim hoje é tudo. Eu vivo até o final da minha vida para agradá-lo, para fazer a vontade dele, para servi-lo. Meu prazer é estar envolvido com as coisas de Deus, ajudar quem precisa ser ajudado. Hoje o meu prazer é o Espírito Santo me usar. Graças a Deus, esse é o meu prazer. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, a fé inteligente se apoia numa inteligência maior. A fé inteligente se apoia na inteligência de Deus, na mente de Deus.
E quando nós nos apoiamos ou apoiamos a nossa vida na palavra de Deus ou nos pensamentos de Deus, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Exatamente isso. Quando um pai, uma mãe quer o melhor para o seu filho, o conduz ou a conduz até uma escola, numa faculdade, onde ela vai aprender uma profissão. Mas tudo por causa da palavra. Ela se torna uma profissional por causa da palavra. A palavra que ela recebeu do professor. A mesma coisa é com respeito à fé inteligente. Quando nós aplicamos a nossa vida na obediência à palavra de Deus, aos pensamentos de Deus, então essa fé, ela toma uma força maior, porque nós passamos a concordar com o próprio Deus. E como Jesus disse, se duas ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será feito no céu. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E Maria, aquela Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela, quando recebeu Jesus à sua casa, ela ficou aos pés de Jesus. Mas a sua irmã, que estava preocupada com os convidados, perguntou ao Senhor: Senhor, o senhor não se toca, não, de ver eu me esforçando, tentando atender os discípulos, e Maria não faz nada? Pede para ela me ajudar. E Jesus disse para ela, olha só o texto, Jesus disse assim: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, ele censurou a ansiedade de Marta. Ele disse: Marta, você fica ansiosa, preocupada com muitas coisas. Você está muito preocupada com as coisas da casa, muito preocupada com as coisas desse mundo, muito preocupada com as coisas que duram pouco. Maria escolheu a boa parte. Então, minha amiga e meu amigo, você entende essa palavra? Pois é, essa palavra vem direto ao seu coração, porque Deus lhe revelou agora. Você escolheu a boa parte. Então, para as pessoas que querem a boa parte, estas vêm às quartas-feiras, vêm às sextas-feiras e também vêm aos domingos. Mas 3 vezes, isso é porque você não veio participar. Porque se você vier participar de uma, você vai querer participar de todas elas, todos os dias, porque é a boa parte que o Senhor Jesus oferece para aqueles que têm sede. E na sexta-feira, nós vamos cobrar de Deus o cumprimento daquela palavra que ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tá bom? Vamos mais um testemunho e voltamos já já. Meu nome é Marcela da Silveira Paiva, tenho 35 anos, sou professora, sou formada e pós-graduada em psicopedagogia. A visão que eu tinha a respeito do Bispo Macedo era uma visão bem conturbada. Por quê? Porque a grande mídia do passado, ela me trouxe como para toda a sociedade uma característica muito ruim dele. Eu acredito que a palavra seria manipulador. Aquela pessoa que, pelo falar, ela conseguia entrar na mente e te manipular. Então aquilo me assustava. Poxa, como é que uma pessoa ela consegue entrar na mente de outra e manipular ao ponto da pessoa fazer o que ela quer? Um manipulador inteligente, que sabia falar bem, sabia se comunicar, convencia as pessoas de que o que realmente ele falava era a verdade. A respeito dos testemunhos, quando eu assistia, eu acreditava realmente que existia algum tipo de barganha, algum tipo de combinado, que era como se fosse um teatro, que as pessoas realmente elas estavam ali passando pelaquela situação para convencer outras pessoas de que aquilo era o certo. Na verdade, antes de chegar na igreja, eu tinha depressão,
Era um vazio em que eu não achava resposta. Eu lia sobre, eu tentava estudar sobre, só que não tinha resposta. Era um vazio inexplicável. Eu li muito sobre alguns tipos de religiões, alguns tipos de crenças, alguns tipos de estilo de vida. E mesmo assim, apesar de tentando procurar essa saída, eu não tive uma resposta positiva. A minha busca, o meu objetivo era encontrar Deus, encontrar algum ser que satisfazesse tirasse aquele vazio que estava dentro de mim. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu observei bastante e eu pude observar que tinham várias pessoas que estavam passando pela minha situação, procurando ajuda, ou até mesmo situação piores, e também pude observar pessoas que já tinham passado pelo que eu estava passando e conseguiram vencer aquela situação. Então isso me motivou a continuar. A primeira resposta foi que eu consegui dormir em paz. Não ter um sono conturbado, não acordar no meio da noite, ficar pensando. Então eu consegui dormir em paz e automaticamente as situações da minha vida elas foram se agregando. A minha vida sentimental, a minha vida profissional, elas foram crescendo conforme eu planejei. Tudo que eu vi fora, tudo que eu pude presenciar com a mídia, com grandes nomes, grandes pessoas nomeadas que na ocasião falavam, nada se compara ao que realmente eu pude encontrar quando eu cheguei na igreja. Por quê? Porque foi uma experiência única, uma experiência que eu não conseguiria ter com nada, com nenhum tipo de estudo, com nenhum tipo de viagem. Esse lugar em que eu tanto criticava e que tantas outras pessoas criticam, até mesmo por não conhecer e só conhecem por ouvir de falar, esse lugar me ensinou a ter uma fé inteligente, a ter uma fé com que eu conquiste os meus objetivos, com que eu esteja em paz em meio de qualquer situação e que eu siga em diante e com paz. Então me sinto prejudicada porque as notícias não eram verdadeiras, não eram notícias que realmente elas remetiam que de fato era a história. Tire suas conclusões por si próprio. Vá ao lugar, pense, reflita, escute. A partir daí, você pode tirar sua conclusão. Não tire conclusões baseadas em do que os outros falam, do que os outros escrevem ou do que os outros te passam. E sim através de suas conclusões, de você ir e ter a sua experiência individual, íntima. Meu nome é Marisete Pereira do Nascimento, eu sou massoterapeuta. Quando eu conheci a Igreja Universal, né, eu estava com depressão, né? E até que um dia eu, ouvindo, né, uma rádio, só que eu não sabia de que igreja que era. E quando um dia eu perguntei para uma pessoa se a pessoa sabia de que igreja que era, né, aquela rede aquele canal, né, de rádio, que era a Rede Aleluia. E aí a pessoa me falou que era da Igreja Universal. Aí eu perguntei para a mesma pessoa: tem Igreja Universal aqui em Carapicuíba, né, que é de onde eu sou? Aí a pessoa falou: tem uma Igreja Universal em frente a um mercado, né, que eu costumava frequentar aquele mercado, eu nunca tinha visto aquela igreja ali. Então eu decidi, né, um dia eu decidi ir. E quando eu cheguei lá, né, foi uma reunião, até que eu me lembro que foi uma reunião de videoconferência com o Bispo Macedo, né, foi a minha primeira vez na Universal, um domingo às 18 horas. E desse dia para cá, eu tomei a decisão de permanecer indo, né, quando terminou a reunião, o pastor veio, falou comigo, só que eu nunca me afastei, nunca fiquei sem ir na igreja, né? Mas eu estava dentro da igreja, mas eu não estava priorizando, né, a minha vida espiritual. Eu estava buscando por outras coisas, né, priorizando outras coisas. Eu fiquei durante uns 2 anos, né, dentro da igreja, frequentando, né, sendo uma frequentadora, na verdade, né. Durante 2 anos dentro da igreja, mas com depressão. Eu vivia com altos e baixos. Dias eu estava bem, outros dias eu estava mal, chorando, melancólica. Eu ouvi o homem de Deus
falar, né, o que era pecado, o que era certo, o que era errado, eu já tinha esse entendimento, mas lá fora eu não estava praticando o que eu estava ouvindo dentro da igreja. A culpada, assim, era eu mesma, porque eu ouvia tudo lá dentro, né? Ouvia as pregações, além das reuniões que eu ia, eu ouvia no rádio, na televisão. Então, sempre se priorizou, né, o Espírito Santo. Mas eu nunca dei ouvidos, né? Assim, eu ouvia, mas eu não praticava aquilo que estava sendo ensinado pelo pastor. Quando veio esse jejum de Daniel, de 2017, eu estava cansada. Eu estava cansada de estar dentro da igreja e a minha vida tá do mesmo jeito de quando eu estava lá fora no mundo, né? Então, eu falei com Deus, né, assim, de que realmente eu queria ser diferente, que eu não queria mais ser aquela pessoa, né? Eu não queria mais ter aquele vazio, aquela tristeza dentro de mim. Então, quando, né, veio o jejum de Daniel, que eu priorizei esse jejum de Daniel, que eu já tinha feito outros jejum de Daniel, né? Porque 2 anos na igreja já tinha tido outros jejum, mas eu nunca tinha colocado força, nunca tinha priorizado, né? Nunca tinha feito realmente como né, os pastores, os bispos ensinam a gente a fazer. Na primeira semana, né, que começou o jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu lembro até hoje que foi numa madrugada, na minha casa mesmo, né? Eu falei para Deus que eu ia acordar, né, assim, todas as madrugadas para falar com Ele, que Ele me desse força para isso, né? Porque antes eu não tinha essa força nem para acordar de madrugada, para orar. Eu acordei de madrugada e fui falar com Deus, né? Falei para Deus que eu precisava daquela mudança, né, na minha vida e que eu sabia, né? Eu já sabia que só Ele podia fazer essa transformação na minha vida. Então eu estava orando, falando com Ele e foi assim um momento assim mais glorioso, né, que eu tive na minha vida, que ao mesmo tempo que eu estava falando com Deus, eu estava glorificando a Ele, eu comecei a louvar. Foi algo assim que eu não senti nada na hora, eu não chorei, assim, eu não tive assim aquela emoção, né, mas eu tive aquela certeza. E eu ouvi aquela voz de Deus assim, né? Eu sou contigo, né? Eu sou contigo. Então, a partir desse dia, né? Dessa madrugada que eu fui selada com o Espírito dele, né? Eu comecei, né? A ser uma outra pessoa. Eu continuei, né? O jejum, fiz o jejum inteiro, da mesma forma que eu comecei na primeira semana, terminou o jejum de Daniel. Então, eu permaneci, né? Antes, né? Eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra e eu sei que só Ele poderia fazer essa mudança em mim, né? Se eu tivesse me atentado para isso antes, né? Quando eu priorizei, né? E fui sincera diante de Deus, Ele me deu o Espírito dele. Então, assim, a importância dele para mim né, em primeiro lugar, é manter a minha salvação, né? Me manter firme na fé, manter a minha salvação, porque não é fácil, né? Todas as guerras, todas as batalhas que eu tenho enfrentado, que sei que vou enfrentar, mas com Ele dentro de mim eu sei que eu vou vencer uma por uma. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel, pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Pois é, tem muita gente, infelizmente, a maioria das pessoas que creem em Deus, elas creem em alguém que não conhece. Não conhece. Elas têm informações suas, elas leem a Bíblia e recebem informações dele, mas não o conhecem pessoalmente. Então, para você conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, ter uma experiência pessoal com ele, não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo, você tem que receber o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar, pode mostrar quem ele realmente é. E é por isso que nós estamos nesse jejum de Daniel. Todos os dias, até o dia 22 desse mês de agosto, nós
deixamos os pensamentos seculares, as informações seculares, entretenimentos e mergulhamos nesse espírito de conhecer aquele que nós temos crido. E por falar nisso, nós vamos entrar em oração. Se você quiser orar conosco, vamos unir a nossa fé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu